Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. O debate ganhou outro tema em destaque, né? Depois da sua pergunta. Aliás, primeiro, antes de qualquer coisa, nossa solidariedade aqui da Rádio CBN a você, tanto como jornalistas, como cidadãos também, porque você não fez nada mais do que a obrigação, né? Que era fazer uma pergunta pertinente e, no fim, o presidente acabou não comentando a sua questão, né? É isso, Leandro. A pergunta era sobre vacina, né? A queda da taxa de vacinação para as doenças outras, as vacinas do calendário obrigatório, que estão em baixa adesão e que nos últimos 2 anos tiveram ainda mais baixa adesão. A pergunta, aliás, não era nem para o presidente Jair Bolsonaro, era uma pergunta para o candidato Ciro Gomes com um comentário dele. Ele não comentou nada sobre vacinas, procurou ali alguns papéis para tentar ver se tinha nas anotações que levou para o debate, que consultou a todo momento, anotações sobre o tema, não achou, preferiu fazer um ataque pessoal, gastou o seu minuto num ataque misógino e pessoal, que acabou fazendo com que a misoginia, o machismo, as políticas para as mulheres, os ataques às mulheres, a equidade de gênero nos governos se transformasse no principal tema do debate, Leandro. Foi o tema que suscitou mais perguntas ao longo do debate, suscitou embates entre ele e as candidatas mulheres. Ele também tentou, orientado pelos seus assessores no último bloco, tentar trazer o Ciro Gomes para responder sobre isso e tentar consertar o que havia feito, trazendo algumas políticas que o seu ministério fez para as mulheres, que ele também leu num papel. Só que o Ciro Gomes não entrou nesse jogo, acabou atacando ele. Ele tentou devolver para o Ciro, ele podia ter escolhido o Ciro ou as duas candidatas mulheres para falar a esse respeito. Escolheu o Ciro numa tentativa de solidariedade masculina. Quando o Ciro o criticou, ele buscou atacar o Ciro pelas declarações que ele havia feito sobre a atriz Patrícia Pilar, com quem foi casado durante a campanha de 2002. E o Ciro respondeu dizendo que reconhece o seu erro, que ele próprio é fruto de uma cultura machista, mas que está em desconstrução, está aprendendo, e que Bolsonaro, no entanto, não aprende nada nunca, aspa do Ciro Gomes. Então acabou ficando muito ruim para o presidente, ele saiu da rota que ele mesmo tinha traçado para o debate, que era ficar no confronto com o ex-presidente Lula e pespegar no Lula a pecha de corrupto e bater nas denúncias de corrupção. Ele mesmo se desviou e teve de voltar à questão do machismo e da misoginia em outras muitas respostas, porque foi questionado a respeito pelas senadoras, que são candidatas mulheres, que estavam lá, e também por essa dobradinha que ele fez com o Ciro Gomes, tentando consertar o que tinha feito e não perder muitos votos com o eleitorado feminino, porque esse era um dos alvos, né, da ida do Bolsonaro ao debate, melhorar a sua votação entre as mulheres. Ele tem muito mais baixa votação entre as mulheres do que entre os homens. A avaliação interna da campanha que eu colhi é que foi um desastre nesse aspecto e que ele pode ter perdido votos do eleitorado feminino e perdido votos num dos segmentos mais fortes para ele, que é o eleitorado evangélico, porque o eleitor evangélico não gosta desses ataques. Isso já apareceu em muitas qualitativas do próprio Bolsonaro, não gosta, inclusive, do modo como ele procedeu na pandemia, e a entrada da primeira-dama Michele Bolsonaro, com aqueles cultos, aquelas palavras em cultos, aquelas palavras de louvor, com ele chorando ao lado, era justamente para suavizar a imagem dele perante o eleitor evangélico e perante o eleitorado feminino evangélico. Então ele ali no seu estado natural, voltando a atacar mulheres, como já fez ao longo da sua carreira por muito tempo e muitas vezes, e já foi inclusive objeto de uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, quando ele o fez em relação à deputada Maria do Rosário, ele apenas reforçou uma imagem negativa que pode ter efeitos inclusive em eleitores que já tinham decidido votar nele. E o ex-presidente Lula muito apagado, né? E continua respondendo muito mal sobre corrupção.
voltou a responder muito mal sobre corrupção, Leandro. Ele tinha encontrado uma narrativa que fez ali sucesso, que funcionou no Jornal Nacional e que no debate ele não encaixou da mesma maneira. Ele foi ali, sentiu as perguntas a esse respeito, além de apagado, um tanto confuso nas suas respostas, com a voz roufenha lhe faltando, o que foi também muito comentado. Tentou algumas tabelinhas com os outros candidatos, fez um aceno ao Ciro Gomes, que o Ciro Gomes não retribuiu, chamando-o de amigo, tentando recompor ali uma relação com o Ciro, o que não funcionou, mas acabou ficando meio em segundo plano quando o Bolsonaro se enrolou sozinho com a sua agressividade. Então, ele vinha num mau momento, o Lula, e o Bolsonaro deu a ele a chance de ficar em segundo plano e concentrou em si a parte negativa de todo o segundo bloco, ao longo de quase todo o terceiro bloco também, porque reagiu daquela maneira, e aí reagiu da mesma maneira com as senadoras, fez ataques à senadora Simone Tebet, usou o termo mimimi, que é um termo que o bolsonarismo sempre usa em referência às mulheres, né? É uma constante na narrativa bolsonarista. Então, o próprio presidente Jair Bolsonaro deu um refresco ao seu principal adversário, aquele que ele pretendia confrontar e que chegou a confrontar em vários momentos, antes e depois disso, durante o debate. E parece não se aproveitar das fraquezas, né, do presidente Bolsonaro. A senadora Simone Tebet fez melhor, né, do que ele nesse ponto. Até Ciro Gomes também. Senadora Simone Tebet, segundo as medições do Datafolha, da Quest, das próprias campanhas, né, os grupos focais das campanhas, foi quem se saiu melhor no debate, Leandro. Ela tinha menos a perder, ela é razoavelmente desconhecida do público, e ela foi para o debate muito menos ensaiada e falando menos frases de efeito e ditadas por marqueteiros do que ela tinha feito 2 dias antes no Jornal Nacional, quando ela teve uma performance apagada em relação ao que ela é no Senado, ao que ela foi na CPI, por exemplo. No debate ela estava mais à vontade, parecia menos guiada por orientação de marketing, e ela foi disposta a não fazer o que o Ciro fez, que é distribuir ataques indistintamente a Lula ou a Bolsonaro. Ela foi com um foco no presidente da República. Parece entender que para ela crescer, ela precisa tirar votos do Bolsonaro e não do Lula. Então, ela foi muito mais incisiva em relação ao Bolsonaro. O tema da misoginia e do machismo também contribuiu para isso, mas mesmo antes ela já estava nessa pegada. E ela fez valer algo que ela não tinha conseguido no Jornal Nacional, que foi a performance dela na CPI da pandemia. Para isso, ela foi ajudada por uma pergunta do Lula, que inclusive elogiou esse desempenho. Isso, para mim, indica que tem aí uma conversa para um eventual apoio dela ao Lula no segundo turno. E isso é importante, vai ser importante daqui para frente da gente observar nos bastidores. E tá certo se o Bolsonaro vai participar ou não de outros eventos desse tipo? Vou falar aqui rapidinho e encerrar, porque a Letícia deve estar nos cobrando já para terminar. Vai reavaliar. Hoje não foi uma sabatina, é mentira da campanha dele, que isso já tinha sido avisado desde sexta-feira. Foi avisado na manhã de hoje, na madrugada de domingo para segunda, porque o debate acabou tarde, porque eles ficaram numa DR enorme sobre a performance dele ao longo da madrugada. O presidente foi dormir muito tarde, etc. E de agora em diante, a orientação dos seus marqueteiros, nem sempre ele segue, não ir mais a debate, avaliar muito as entrevistas e principalmente em podcasts e outros ambientes mais controláveis. Muito bem, Vera Magalhães. Depois eu me acerto aqui com a produção, tá? Fica tranquila. Tá bom. Boa... Essa conta é sua, não é minha, não, tá? Boa segunda para você. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.